sour, e outra é para substantivo coletivo, porque fica muito cansativo ficar ali muito tempo. Ah, não era o coletivo, o gênero, né? É os gêneros, as flexões. Tá. Tem algumas pessoas escrevendo que acharam muito comprida, né? Muito grande. O meu medo, quando eu faço prova de 10 questões, essa semana eu fiz nas outras turmas. Deixa eu só ver o que vocês botaram aqui. Difícil. Por exemplo, João, tu tinhas lido o capítulo antes da tarefa? João. Tinha lido todos os 3 capítulos aqueles? Tá. Que bom. Alguém não tinha lido e teve que ler na hora? Luísa, Eu só foi... tinha lido metade do capítulo, o último, sabe? O último livro, o último capítulo eu não tinha lido. Aí teve que ficar lendo na hora, aí complica também, né? Luísa, tu tinhas lido o capítulo antes? Sim. Quem foi que entregou o penúltimo? A Natália. A Natália tinha lido antes? Sim. Tá. Oi, pode falar. Eu não sabia que era para ler aquele capítulo lá dos perigos e das esperanças, mas como eu já tinha lido o livro antes, eu tentei pegar as informações que eu lembrava na hora e pegar o que eu procurava no capítulo para fazer as perguntas, para responder as perguntas. Boa. E também como vocês podiam, tinha tempo, dava para ler e tal, quem já tinha lido, na hora de reler fica mais fácil, né? Muito bem, Maria. Alguém teve que reler ali no meio da prova. Deixa eu só ver, Maria, que nota tu tiraste. Ah, tá. Talvez se tu tivesse lido o capítulo, tu ia sair melhor. Vocês vão receber essa avaliação dizendo um número sobre 20. Por exemplo, se eu tirei 4 sobre 20, qual seria a minha nota? 2. 2. Se eu tirei 7 sobre 20, qual seria a minha nota? 4. 3,5, na verdade. 3,5. Se eu tirei 16 sobre 20? 8. 8, tá? Então, quando vocês receberem essa nota, vai ser assim. Deixa eu só ver o que escreveram aqui. Teve que reler. Ó, não, a Luísa, bem que eu achei. Tu não tinha lido o último. Teve que reler no meio da prova. Claro, as pessoas que demoram muito em questões desse tipo, que não são de escrever e tal, muitas vezes é porque não leram. Mas tá? Aí tem que ficar na pressão, tem que ficar lendo em cima da hora, e aí não fazem um bom trabalho. Tinha 16 questões, né? Ou 20 mesmo? Não, é que tem 20 pontos, Pedro. Mas as questões que são de responder valiam 2 pontos. Tá? Então, essas 4 questões aqui ó, no início, por exemplo, essa pessoa que eu estou vendo aqui respondeu bem comprido, bem completo, que é a seguinte: no tribunal, quais foram as 2 provas contra o verdadeiro culpado pelo crime? Cite as 2 provas, explique e opine justificando. Vejam, era um monte de coisa que tinha que fazer. Quais foram as 2 provas que apareceram no tribunal contra o índio Joe? É pra gente responder? Agora, falando. Ah, tá. O Tom falou de um gato morto que ele tinha levado e o esqueleto estava lá no cemitério. E o índio Joe ter pulado a janela quando ele foi acusado. O índio Joe aconteceu ali no tribunal, né? Ele pulou a janela e isso comprovou, então, que ele tinha culpa. Oi? Tinha que botar 2, né? Eu botei 2. Eu botei a palavra de Tom e o índio Joe ter pulado pela janela. Eu não botei o gato morto. Porque o gato morto, ele tava no cemitério. Foi a prova no cemitério. Foi a prova que o Tom tava lá, por isso que eu coloquei. Eu vou aceitar qualquer um desses, quaisquer 2 desses 3. O testemunho do Tom
foi uma prova muito importante, foi o que mudou o julgamento, ele testemunhar, tá? O gato, ele falou agora, e eles já tinham ido lá olhar se esse gato estava mesmo no cemitério, estava lá, era uma prova. E o fato do índio Joe pular a janela. Então, qualquer escolha... Oi, Sofia? É o Pedro. Mas eu tinha entendido na pergunta, eu entendi na pergunta como se fosse a prova no tribunal. O que aconteceu no tribunal foi o índio Joe ser o verdadeiro culpado. Tá certo a tua resposta? Eu ia botar o gato morto. A primeira resposta que eu pensei foi o gato morto. Mas eu pensei, como é no tribunal, eles não levaram o gato morto no tribunal pra falar, isso é verdade, o que o Tom falou. Aí eu não botei. Mas quem botou, eu também considerei, porque o advogado falou do gato morto ali no tribunal, e falou, como o Tom já tinha falado para ele antes, e ele foi lá ver, né, a equipe lá foi ver, então eu também considerei. Isso é uma parte dessa resposta. Qual seria a outra parte? A opinião. Uhum. Tá? Até agora, em todas as provas que eu corrigi, eu acho que teve 2 ou 3 pessoas que falaram da opinião. Deixa eu ver aqui. Eu falei. Teve alguns que falaram, mas muita gente pula, como se pedir opinião. Prof, eu não tinha entendido, era pra gente dar a nossa opinião? A opinião sobre o que aconteceu. Por exemplo, teve gente que opinou, dizendo, nossa, o índio Joe foi muito tolo. Então eu fiz. Entregou. Ou, eu achei que foi muito importante o depoimento do Tom, porque isso mudou tudo. Eu coloquei no lugar do Joe. O gato, terem encontrado o gato ajudou muito, porque... Então, qualquer opinião que vocês dessem sobre qualquer uma dessas provas, e desenvolvendo a opinião, tá? Prof, eu não tinha entendido que era para dar a nossa opinião. Mas está escrito assim, ó, cite, explique e opine, justificando. Atenção, são 3 respostas. Por que eu botei isso? Porque tem muitas vezes que a pessoa começa a responder, cita e vai embora para a próxima questão. Esquece de ler e ver que faltava completar. Tá bem? A segunda pergunta era o seguinte: o nome do capítulo é Perigos e Esperanças. Quais são os perigos e quais são as esperanças? Não adiantava só botar ou perigo ou esperança. Entenderam? Quais eram os perigos? Não era para dar um perigo só? É quando eles... O perigo era o índio Joe. Eu coloquei que o perigo era o índio Joe porque o Tom ele depois, e daí o Tom botou o índio Joe no buraco, e daí agora o índio Joe queria uma vingança. O perigo é quando o índio Joe entra na casa e eles estão lá dentro? Sim, todos esses que vocês estão falando são perigos mesmo, tá? E a esperança é de achar o tesouro? A esperança teve 2 jeitos de pensar na resposta. Uma era pensar que a esperança é o tesouro, porque era, né? Quando eles acharam que, opa, estamos ricos, tem $600, ainda apareceu o outro tesouro. Nossa, esse é o lugar próprio para a literatura deles. E também teve gente que considerou que a esperança era de sobreviver àquela situação de perigo ali, né? Porque eles tiveram por um fio, né? Os dois estão certos, as 2 respostas estão certas. Tá? Por isso que o capítulo fala tudo no plural, perigos e esperanças, porque era mais do que uma. Mas se alguém botou uma de cada, eu já vou ter considerado. Outra, por quais motivos um saco com $600 pareceu melhor do que o tesouro para os meninos? Quais motivos? Vejam, tem 2 motivos. Eles não sabiam de matemática, muito de matemática, e eles não sabiam muito sobre o assunto. Eu botei assim, ó, porque eles não sabiam muito sobre matemática, e na época $600 era muito, pelo menos para eles. Eu botei pelo menos para eles. Mas é muito mais agora, né, prof? É muito mais para nós. R$5 tá quase dando. Prof, eu também coloquei como se esse $600 também fosse um tesouro para eles. Sim, era, né? E o outro motivo é que... Vamos falar que eu botei, prof, acho que deve ser o que vai falar. Eu tinha colocado que eles
não sabiam quanto era o valor de um diamante ou de moedas de ouro. Eles sabiam que dólar era o que valia para eles. Na cidade deles, eles podiam comprar tudo com dólar. Não dava para eles ir num lojista e botar, eu quero um carrinho desse aqui, daí dá um diamante pro lojista. Eles pensavam, dólar dá pra gente comprar um monte de coisa. O dólar já não precisa. É verdade, eles falam isso, né? Sobre essa coisa de não precisar ter que ir lá trocar, né? Era menos trabalho, e é verdade, tá? Então, essa resposta envolvia isso aí. E a outra foi... Fala. Eu achei que os dólares, uma das questões era porque eles achavam que era milhares de dólares. Eu vi que teve gente que botou milhões, mas não eram milhões, eram $600. Mas eles achavam que era milhares. Lembra que ele falou, uma maleta deve ter milhares de dólares ali dentro. Não, na caixa de metal que eles acharam. Tá. E a outra questão, então, eu quero corrigir só essas 4 que valiam 2. Que perguntava assim, por que eles passavam dias gloriosos e noites terríveis? Essa aqui, eu acho que todo mundo acertou até agora, tá? Que os dias gloriosos era porque ele passava sendo agradado, virou um herói, o povoado inteiro mimando ele, né? E as noites terríveis, porque ele tinha pesadelo, ele tinha medo do que podia acontecer. Eu botei que o nome dele era imortalizado na cidade. Ótimo. Tá? Essa aí eu acho que a maioria acertou. Tá bom? Então agora, nós vamos fazer os 10 minutos do intervalo agora. Que a gente emendou, tá? Então vai acabar a aula agora? Vai acabar a aula, mas para a próxima, não, vou deixar para combinar na próxima, uma coisa diferentinha. Próxima aula a gente vai combinar. Tá bom? Eu tenho uma pergunta para você. Tchau, prof. Fala. Pergunta. Prof, nas questões de 2 pontos, você botou A, B, C, tipo, Sim.